Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema que é importantíssimo no nosso processo de cura e de autoconhecimento, que é o amor próprio. E eu queria começar te dizendo que o amor próprio não é um botãozinho que você aperta, uma chavinha que você vira e pronto, acabou com as inseguranças. Aí você vai começar a se enxergar no espelho e te elogiar e falar que você é maravilhoso, maravilhosa, incrível, que você é capaz, que você consegue. Porque o amor próprio, gente, ele se trata de uma cura. E qualquer cura, ela é um processo. Porque é um processo de se curar de histórias que você viveu, de feridas emocionais. Se você observar uma criança, ela não nasce se olhando no espelho, se achando feia ou incapaz. Ela não nasce com inseguranças. Ela está muito conectada à essência dela. E se você observa já uma criança com medo de errar num perfeccionismo, é porque aí desde criancinha ela já está num ambiente onde ela é muito cobrada. E quando a gente cresce, a forma que a gente vai se cuidar, a forma como a gente vai se nutrir, está muito relacionado com a nossa nutrição emocional lá atrás. E se a gente não recebeu, a gente vai ter que começar a reaprender e a nos maternar e nos paternar agora. Então vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que o nosso ser complexo que é como se fosse uma rosa, já para entrar no clima do amor próprio. Mas é como se a gente fosse o miolo dessa rosa. A nossa autenticidade, a nossa essência, quem nós somos de fato, está nesse miolo. E essas pétalas são camadas, é como se fossem véus que te afastam da sua essência, que distorcem a realidade de enxergar quem você realmente é. Então, em cada pétala, em cada véu, está uma história de alguém que passou na sua vida e te contou quem você é e que você acredita até hoje. Está em uma experiência que você viveu e que você se sentiu inseguro, humilhado ou não amado. Está em cada crítica que você recebeu e que reverbera aí até hoje dentro de você. Às vezes você nem tem consciência disso, tá aí regendo o seu inconsciente, porque no fundo você internalizou essas críticas. Também tá na forma como a gente foi amado, na forma como a gente foi nutrido, inclusive nutrido emocionalmente. Às vezes, uma palavra eu te amo vale muito menos do que uma experiência. Às vezes, por exemplo, você não era visto. E aí agora você vai ter essa dificuldade de se valorizar, de se enxergar. Porque foi o amor ali que você recebeu, foi a forma como você era nutrido. É a forma como você vai se nutrir agora também. E às vezes essa falta de nutrição foi emocional. Foi em relação ao alimento que você recebeu, foi em relação ao seu estado de saúde, né? Como você era cuidado em relação à sua saúde, se você tinha algo e era levado no médico. Porque tudo isso, gente, vai influenciar a forma como você se cuida também. Então a gente precisa entender a nossa história justamente para a gente ver aonde que esse amor foi se perdendo. Porque o nosso desenho original, o desenho original de uma criança, ela já nasce muito conectada com esse miolo, muito conectada com a autenticidade. Ela não se olha no espelho se achando incapaz. Se ela está se achando incapaz, o que aconteceu aí? Então essas pétalas, elas representam as nossas inseguranças que vieram de experiências nossas, né? E muitas dessas experiências também vêm do nosso meio, também vêm da nossa sociedade, principalmente questões em relação ao nosso corpo. Lembra quando você era criança? Você se achava feia ou feio? E por que eu peguei a rosa para representar o nosso processo de cura e o nosso processo evolutivo? Porque se vocês observarem aqui no miolo da rosa, você está vendo que ela é em espiral? E o nosso processo evolutivo, ele também é uma espiral, só que para cima. Isso significa que a gente não retroage no nosso processo evolutivo. A gente está sempre ascensionando e expandindo. Então, às vezes, você resolveu olhar uma camada de uma insegurança sua e parece que você passou, né, nessa prova. Você falou, nossa, lidei bem com isso e tal, olhei para isso. Só que mais para frente, você vai acessar uma mesma camada em relação a essa insegurança, só que de uma forma mais profunda. E aí, às vezes você vai falar, né, porque eu ainda tô com essa insegurança. E aí você vai ter a sensação de que você tá retroagindo.
E na verdade você não está retroagindo, você vai precisar confiar no seu processo, que cada vez mais você está acessando a sua essência. Porque, ó, quanto menos pétalas, mais perto da que você tá. Só que essa pétala é mais profunda do que essa. Então, as feridas que você vai pegar conforme você for caminhando, elas vão ser mais profundas. Por quê? Porque você vai ter mais consciência para enxergar a profundidade daquela ferida. E, gente, tem um livro que eu gosto muito, que é esse livro aqui, As 5 Feridas Emocionais, dessa autora maravilhosa, Lizzie Bourbeau. Gente, eu não sei falar muito bem outras línguas, então tá aqui o nome para quem quiser pesquisar. Mas ela diz que o amor verdadeiro é a experiência de você ser você mesmo e que nenhuma transformação é possível sem aceitação. Porque para a gente se amar, gente, a gente vai ter que começar a aceitar quem nós somos em nossa totalidade. Isso é, tanto com a nossa luz, tanto com as nossas sombras. Porque um fato é, gente, a gente não é perfeito e nós não seremos perfeitos nessa existência. Então é bom a gente começar a fazer as pazes com as nossas imperfeições, porque a gente ainda vai ter que lidar um bom tempo com elas. E o conhecimento, ele te ajuda a aceitar suas imperfeições. Porque às vezes você vai acessar um conhecimento que vai explicar que você não é pecador ou pecadora ou faz aquilo por maldade, que na verdade você só está ferido ou ferida, que na verdade tem um ego ali querendo se proteger porque está se sentindo ameaçado, então você vai reagir. É o instinto de proteção. Ou você vai precisar entender as histórias de dor que está por trás de certos comportamentos, de uma insegurança sua, de um medo, de uma procrastinação, de uma autossabotagem, que você não é fraco ou fraca por isso. Quando eu comecei a conhecer a minha história e compreender ela, o difícil, gente, foi não ter compaixão de mim. Porque a compaixão não é um sentimento que você cria aí dentro. Ela vem de um lugar de compreensão da sua dor, do que você passou. Só que para isso você precisa saber qual é a sua dor e o que você passou. Então, por exemplo, durante muito tempo eu me achava preguiçosa em relação a algumas questões. Hoje, com conhecimento, eu vejo que eu estou só procrastinando uma atividade porque aquela atividade gera um estresse muito alto, me engatilha, porque eu tenho inseguranças em relação a essa atividade, como, por exemplo, gravar um vídeo. Eu procrastinei muito tempo para começar a criar um canal no YouTube, porque tinham inseguranças minhas que estavam me regendo. E essas inseguranças não é porque eu sou fraca, é porque elas têm um passado por trás disso. Então, às vezes, você pode estar aí passando, sei lá, por uma compulsão alimentar e você pode estar se punindo por isso, se julgando por isso, né? Toda vez que você vai lá e resolve comer alguma coisa que você não queria. Essa busca pelo prazer, pela nutrição, né, que o alimento nos dá, vem de uma falta de nutrição emocional. E não é porque você também é fraca, ai, é porque eu não me nutro emocionalmente. Não, é porque você não aprendeu. É porque isso te faltou e agora tem um vazio aí dentro. E quanto mais a gente se culpa, quanto mais a gente se julga, mais a gente retroalimenta o vício. E às vezes não é o vício, é o que eu falei, mas a gente retroalimenta, por exemplo, a procrastinação, no caso que eu contei aqui para vocês. Porque a cura, a gente vai precisar regular esse estresse que está no nosso corpo. E como a gente regula o estresse que está no nosso corpo? Começando com a aceitação, com a compaixão, tirando essa autocobrança. Então, o amor próprio, além de um autocuidado, que eu ainda também vou falar muito sobre isso, não dá para falar tudo no mesmo vídeo, vamos aos poucos, mas ele é a nutrição de si mesmo, é o preenchimento com nutrição, com aceitação, com acolhimento desse espaço vazio que ficou, dessas feridas que estão abertas, mas que agora precisam ser preenchidas com amor. Gente, aconteceu um imprevisto no vídeo de ontem. Eu comecei a gravar de noite porque para mim ficou mais fácil. E aí do nada, meu vizinho começou a tocar bateria. Não é nem o meu vizinho, é o vizinho da frente, que é de um outro condomínio. Mas o barulho ficou insuportável e para não ter que regravar tudo de novo, eu falei, amanhã eu faço a continuação desse vídeo. Então ignorem que do nada ficou dia. E com toda essa conversa que a gente teve até agora, você pode estar se questionando aí que não te faltou nada. É muito comum uma pessoa afirmar que não faltou nada ou que o passado ficou para trás. Só que é muito difícil não ter te faltado nada. Porque hoje, gente, com o estudo da neurociência, a gente entende que é muito difícil você dar tudo aquilo que uma criança precisa sem conhecimento.
E se os nossos pais não estudaram e se eles também são feridos, é muito difícil não ter te faltado nada, né? Se não, se a gente não tivesse feridas nenhuma, gente, a gente seria iluminado já. A gente não ia ferir ninguém. Então a gente vai precisar sair da nossa criança que idealiza os nossos pais como super-heróis, tirar eles desse pedestal e aceitar eles também como imperfeitos. A gente não precisa excluir as coisas boas que eles fizeram. E no começo pode ter muita resistência. Só que depois, gente, é um alívio, porque reconhecendo que os seus pais são imperfeitos, significa que você também pode ser. Se eles ficam numa redoma de vidro, num pedestal super-heróis, mais cobrança você vai gerar com você mesmo. Aí chega um momento na nossa jornada de autoconhecimento que a gente vai ter que começar a olhar para o nosso passado. Não tem mais como fugir dele. Não é para procurar por culpados, mas é porque eu só consigo preencher algo se eu tenho a consciência de que existe uma falta. Se a gente continuar achando que a gente é rainha ou rei do amor próprio, que a gente já é nutrido o suficiente, o nosso inconsciente, essas feridas, vão continuar regendo as nossas ações. E reconhecer onde falta nutrição emocional dentro de nós, gente, requer muita humildade. Se a gente ainda está muito no egocentrismo, a gente não vai conseguir admitir. Porque a gente vai precisar de humildade para admitir os vazios emocionais que a gente carrega. Para admitir isso, gente, a gente não precisa excluir o amor já existente em nós, as partes que já foram nutridas dentro de nós, o amor que a gente já recebeu e que está reverberando até hoje aqui. E o amor próprio envolve agora ser os nossos pais internos, né? Começar a se maternar, que é trazer a energia feminina para dentro de nós, que é o acolhimento, a nutrição, o se permitir sentir, a aceitação, a compaixão, né? O autocuidado e o se paternar, né? Que é tirar aquele projeto do papel, ir para a vida, né? Às vezes a gente tem que dar um empurrãozinho na gente para tomar aquela atitude de coragem, é se impor mais, colocando os seus limites, mas de uma forma equilibrada, né? Porque quando a nossa energia feminina e masculina está em equilíbrio, a gente coloca os nossos limites de uma forma mais consciente. Mas no vídeo de hoje eu quis trazer um foco maior para aceitação, que é um passo muito importante e um dos primeiros passos do amor próprio. E eu quero trazer uma vivência, né, para vocês, experiência mesmo de como que eu faço isso comigo, um processo mesmo, tá? Identifiquei uma sombra, identifiquei uma insegurança, como que eu olho para ela? Só que para isso eu estou trazendo conhecimento, porque imagina um vasinho de uma planta, né? Se a terra tá seca e você joga nutrição, se você joga água, a água escorre. A gente precisa de uma mente fértil, de um terreno fértil, para a gente conseguir absorver melhor. E eu espero que o que eu trouxe aqui tenha virado alguma chavinha aí, que você tenha mudado a sua perspectiva de alguma forma sobre o que é o amor próprio. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comenta aqui, que eu vou ficar muito feliz de saber que te auxiliou de alguma forma. E eu te espero até o próximo vídeo.